Bom, e agora nesse momento eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho, sobre o que eu vivi. Há alguns anos atrás eu tive síndrome do pânico e quem já teve ou tá passando por isso sabe que não é fácil, é uma luta diária, né? E realmente é uma luta, a gente precisa estar lutando, né? Senão a coisa desanda. E eu me lembro eu fiz tratamento, né? Na época, passei alguns anos tomando antidepressivo. Teve momentos de crise em que eu passei a tomar calmantes, né? Controlados, enfim, tudo para evitar a crise, amenizar, ou deixar que ela avançasse, né? Todo um processo, um tratamento que nós precisamos estar sendo acompanhada naquela situação por um médico, por um psiquiatra, né? Além da nossa luta que a gente tem também que tá tendo, né? Eu me lembro que desencadeou mais ou menos por conta de uma situação que eu tive de medo no meu casamento. E aquela situação foi se agravando e eu fui deixando que ela evoluísse, né? Que é o que não pode acontecer. A gente precisa ir cortando desde o princípio, né? Enquanto ainda o gigante ainda tá um ratinho, né? Como se diz. E eu procurava várias formas para distrair, né? Eu me lembro que algumas pessoas chegavam para mim e falavam: olha, você tem que fazer coisas que você goste, dançar, colocar música bem alto, enfim. E eu procurava fazer isso de várias formas. E muitas vezes funcionavam, né? Pelo menos amenizavam a situação. Por exemplo, às vezes, meia-noite, todo mundo dormindo em casa, e eu começava aquela sensação, um mal-estar. Nossa, meu braço tá formigando, minha pressão tá baixando, minha mão tá gelada, e eu tô suando frio e eu vou morrer. É desse jeito, né? E aí muitas vezes eu pegava a minha cachorrinha e em plena meia-noite saía no condomínio com ela, passeando bem rápido, correndo acelerado, para não pensar no que eu estava sentindo, né? Porque com o tempo você vai usando dessas estratégias e você vai vendo que que quando você faz, em pouco tempo passa, né? Aquela sensação toda, se você não der trela, não der vazão àquilo, passa em minutos, sabe? Então, uma das coisas que eu fazia era isso. Outras vezes eu ia caminhar rápido, correr, enfim, sempre coisas que pudesse distrair a minha mente, né? Nossa, minha cachorrinha foi muito minha companheira, saudade dela. Enfim, a gente precisa, como eu coloquei no início do vídeo, colocar em prática. E essa era uma das estratégias que eu usava, né? E até que tinha vezes que as crises eram tão grandes, gente, que por muitas vezes eu fui para o hospital, e chegando lá sempre fazia os exames, fazia todos os exames necessários, tirar pressão e tal, e nunca dava nada. Então, quando acontece isso, é provável que você esteja com pânico, né? Então, você tem que, além de começar um tratamento com um psiquiatra, um psicólogo, você fazer a sua parte, né? Que é o que eu coloquei aqui no vídeo, né? De você acompanhar todos os passos, né? E porque quando você crê que Deus está com você, você dá o passo, começa a agir e começa a enfrentar o medo. E foi o que eu fiz. Eu passei a agir independente do medo, independente do que eu estivesse sentindo, eu ia e fazia. Comecei a trabalhar minha mente, né? E eu
colocar que eu sabia que eu não tinha nada, porque eu já tinha feito os exames, então eu podia ficar tranquila, que eu estava bem e que aquilo ia passar. E assim as coisas foram melhorando, até que com o passar do tempo eu fui reduzindo os medicamentos, tudo foi diminuindo, mas isso não quer dizer que parou. De vez em quando, em situações de estresse, em que você está numa situação de estresse, ou você está passando por um momento difícil, qualquer tipo de coisa assim, isso começa a querer voltar de novo, sabe? Por isso que eu falo que o medo, ele sempre vai vir, porque é uma coisa que vai e volta, né? O inimigo, ele não nos deixa quieto, ele tá ao nosso derredor para tentar nos tragar, nos destruir, e essa é uma realidade, né? Independente se for com relação ao medo ou com outro tipo de coisa, mas nós temos que estar sempre lutando, sempre vigilantes, e o medo é uma questão que a gente precisa estar vigilante e estar sempre lutando. E se a gente lutar no início, as coisas se resolvem muito mais fáceis, a gente já manda embora, já desde o início, todo aquele mal, toda aquela coisa, né, que quer nos derrubar, né, mas realmente não é fácil, né, e eu encorajo a você, se eu venci, você vai vencer, né, você não caia nessa armadilha e se aprisione ali numa bolha e vá se afundando. Não deixe isso acontecer na sua vida, sabe? Deus, ele tem um plano para minha vida e para a sua vida que já está prontinho ali, só esperando para a gente avançar, para a gente sair desse casulo que a gente está, né? E uma coisa que eu ouvi uma frase que dizia assim: a maioria das coisas que Deus tem para nossa vida começa a partir de um medo, dos nossos medos. Então, se você quer enxergar o seu chamado, o seu ministério, encontre os seus medos, reconheça-os e vença-os. Lembra de Davi, quando ele foi derrotar Golias, todos com medo, assustados, olhando aquele gigante, e Davi, como ele tinha Deus na vida dele, tinha já aquela força, ele olhou e disse assim: quem é esse filisteu que pensa que vai me derrotar, né? Ele está lutando, não era com ele, era com Deus, né? Então ele sabia que Deus estava à frente. Se você lembrar da história de Moisés, Moisés também, ele teve medo em várias situações, e Deus chegou para ele e falou: eu quero que você vá no faraó e faça isso, isso e isso. E ele disse: mas Senhor, eu vou chegar lá, ele não vai me ouvir, né? E aí Deus disse para ele: Moisés, o que você tem em suas mãos? E aí ele mostrou para ele o cajado, né, que Deus tinha colocado nas mãos dele. E aí ele foi, independente do medo, ele foi, avançou e foi até o faraó, e aí começaram a acontecer os milagres, né? É impressionante, mas, gente, Deus, ele coloca um cajado nas nossas mãos, na minha e na sua mão. Qual é o cajado que ele colocou na sua mão, que você precisa pegar e usar e avançar? Gente, nós precisamos parar de colocar desculpas para o nosso medo e fazer com que Deus colocou em nossas mãos e avançar. Enquanto o medo for senhor da sua vida, nada vai mudar. Não há situação que mude. É você que tem que colocar ele de lado. Você lembra de Pedro? Quando ele estava no barco, enquanto ele estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias em volta dele, teve medo e afundou. Nós precisamos colocar Jesus no nosso barco. Sem ele no barco, o barco afunda. Nunca esqueça disso. Coloque Deus no seu barco em primeiro lugar e comece a tomar atitudes e avance e prossiga para o alvo que ele tem para a sua vida. E não deixe de deixar seu like aqui, que ajuda o canal a crescer e mais pessoas serem alcançadas, e encaminhe essa mensagem para alguém que precise ouvir. Beijão!